Olá, tudo bem? Eu sou o professor Amintas e agora nós vamos iniciar a segunda etapa do estudo de logaritmo. Nessa fase, nós vamos ver como é que funcionam os sistemas de logaritmo, o que é um cologaritmo, tábua de logaritmos, o que significa isso, logaritmos decimais, nós vamos resolver bastante exercício, com mudanças de bases e aplicabilidades das propriedades dos logaritmos, tá certo? Vamos lá? Então, sistemas de logaritmo é o conjunto de todos os logaritmos numa determinada base. Entre os infinitos sistemas de logaritmos, destacam-se dois. Um é o sistema de logaritmo decimal, que utiliza a base 10. No cálculo de logaritmos decimal, convenciona-se não escrever a base, ou seja, a gente diz apenas, por exemplo, logaritmo de 3, logaritmo de 10, logaritmo de raiz de 5. Já subtende-se que a base é decimal. E é o mesmo que logaritmo de x na base 10, por isso que chama base decimal. Então, logaritmo de x é a mesma coisa que logaritmo decimal de x. A base é 10, certo? Vamos ver alguns exemplos. Logaritmo de 1000. Aqui eu tenho 10 elevado a que número que vai dar 1000? É o 3, né? 10 elevado a 3 igual a 1000. Então, logaritmo de 1000 é igual a 3. Logaritmo de 0,01. 0,01 é 10 elevado a menos 2. Então, vai ficar 10 elevado a menos 2 igual a 10 elevado a menos 2. Logaritmo de 1. 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, é a mesma coisa que ter um 10. Vem aqui na base. Logaritmo de 100 é igual a 2, porque 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Muito bem. O sistema de logaritmos naturais ou neperianos utiliza como base o número irracional e chama-se logaritmo neperiano em homenagem a John Napier, ou logaritmo natural, tá certo? A aplicabilidade é muito vasta, principalmente quando a gente utiliza logaritmo na base E, que é o logaritmo neperiano, quando a gente vai estudar fenômenos da natureza, muito utilizado nas engenharias. Então, este número, o número E, que é chamado número de Euler, foi introduzido em meados do século XVIII e seu valor aproximado é de 2,71828. Aproximado porque é um número irracional. Então, o logaritmo natural ou logaritmo neperiano de x é todo logaritmo que tem base e. No caso, isso aqui já é uma definição para os cursos de engenharia. O número de Euler eu calculo da seguinte forma: é o limite quando x tende ao infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x, que vai me dar o número de Euler. E esse número de Euler é de aproximadamente 2,71828. Aqui está o Euler. Então, logaritmo neperiano, tá, de E é logaritmo de E na base E. Ora, o logaritmando não é igual a base, então, segundo a propriedade, quando isso ocorre, o logaritmo será igual a 1, porque E elevado a 1 é igual a E. Logaritmo neperiano de 10 é logaritmo de 10 na base E, que será aproximadamente 2,3. Isto é, o número de Euler elevado a 2,3 vai dar aproximadamente 10. Logaritmo de E elevado ao cubo é logaritmo de E elevado ao cubo na base E, portanto, vai ser 3, porque E elevado ao cubo é igual a E elevado ao cubo. E o que é o cologaritmo? Chama-se cologaritmo de A na base B. Em símbolos a gente representa assim, ó, colog de A na base B.
o oposto do logaritmo de A na base B. O que é o oposto? Oposto é diferente de inverso. Por exemplo, o oposto de 3 é menos 3. O inverso de 3 é 1 sobre 3. No matematiquês, oposto não é a mesma coisa que inverso. Tá? Então, aqui ele está falando que o cologaritmo, tá certo, de A na base B, é o oposto de logaritmo de A na base B. Simples. Cologaritmo de A na base B é menos logaritmo de A na base B. É o oposto. Exemplo, cologaritmo de 8 na base 2 é igual a menos logaritmo de 8 na base 2. Logaritmo de 8 na base 2 é 3. Portanto, cologaritmo de 8 na base 2 vai ser menos 3. Cologaritmo de 1 nono na base 3 vai ser igual a menos logaritmo de 1 nono na base 3, que será igual a menos 2, que vai dar igual a 2. O primeiro a utilizar os logaritmos decimais que a gente agora foi o matemático inglês Henry Briggs. Tá? Ele viveu em torno de 1560 a 1631. Viveu bastante, né? Foi ele quem construiu a primeira tábua de logaritmos decimais, que a gente vai aprender aqui a entender. Observa aqui, ó. Qual que é o logaritmo decimal de 1? 0. Qual é o logaritmo decimal de 2? 0,301, conforme nós vimos na aula anterior. Qual é o logaritmo decimal de 3? 0,477. E assim sucessivamente. Por exemplo, 13. O logaritmo de 13, logaritmo decimal de 13, ou logaritmo de 13, é 1,114. Significa dizer que 10 elevado a 1,114 é igual a 13. Vamos ver outro exemplo. 35. Logaritmo decimal de 35 é igual a 1,544. Significa dizer que 10 elevado a 1,544 será aproximadamente ou igual a 3. Tá certo? Vamos lá. Calcule os logaritmos decimais. Aqui, ó. Logaritmo de 10 na base 10, que é o logaritmo decimal de 10, ou logaritmo de 10. É 1, né? Porque 10 elevado a 1 é 10. Logaritmo de 10.000 vai ser quanto? 4, porque aqui é a mesma coisa que 10 elevado à quarta. Então, 10 elevado a 4 é igual a 10.000. Logaritmo de 10 elevado à 13ª potência é 13. Logaritmo de 10 elevado a menos 30 é menos 30. Logaritmo de 0,000001. Quantas casas eu tenho à direita da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6. Então, o logaritmo de 0,00001 na base 10 é igual a menos 6. Ó, mais alguns exercícios aí só para vocês irem pegando o hábito de trabalhar com logaritmo, né? Consultando a tábua de logaritmos, calcule. Eu dei alguns exemplos aí, ó. Letra A, letra B e letra C. É só utilizar a tábua de logaritmos e substituir que você resolve o problema, tá? Em valores aproximados, o outro exemplo que eu dei aí, a tábua de logaritmos mostra que logaritmo de 13 é igual a 1,114, ou 10 elevado a 1,14 igual a 13. A partir desses valores, sem o uso da calculadora, obtenha os números seguintes. Então, você vai utilizar quem? A tábua de logaritmos, tá certo? Então, tá aí com vocês. Ora, vou dar uma dica, hein? 10 elevado a 2,114 é a mesma coisa que o quê? 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 114. Então, 10 vezes 13, 130. E por aí vai, tá? Para vocês irem exercitando. Agora aqui, importantíssimo, fórmula da mudança de base, né? De um modo geral, podemos calcular logaritmo de A na base B. Ora,
Se você for, por exemplo, encontrar na calculadora de vocês aí, como é que eu calculo o logaritmo de 5 na base 3? Você só tem a tecla log. É simples. Você vai pegar logaritmo de 5 e dividir por logaritmo de 3. Portanto, logaritmo de A na base B é a mesma coisa que logaritmo de A na base C sobre logaritmo de B na base C. Na calculadora eu utilizo o logaritmo decimal, que só tem a tecla log. Importantíssimo, logaritmo de A na base B é isso aqui, ó, logaritmo de A na base C sobre logaritmo de B na base C. Não confunda com logaritmo de A na base C menos logaritmo de B na base C, que segundo a propriedade, aqui é a mesma coisa que logaritmo de A dividido por B na base C, e não logaritmo de A na base B. Não confunda. A gente vai estudar mais na frente as propriedades. Resolver a equação 5 elevado a x igual a 20, dados os logaritmos decimais. Então, ele te deu esses dois logaritmos decimais aqui. E quer saber quanto é que vale essa equação. Então, você vai fazer, ó, 5 elevado a x igual a 20. X vai ser quem? Ó, 5 elevado a x igual a 20. A logaritmo de 20 na base 5. Logaritmo de 20 na base 5 é logaritmo de 20 dividido por logaritmo de 5. Quando não tem nada, a mesma coisa que a base ser 10, conforme está explicitado aqui, ó. Logaritmo de 20 dividido por logaritmo de 5. Então, eu vou ter aqui, ó, 1,301, que é o logaritmo de 20, que ele me deu, dividido por logaritmo de 5, que é 0,699, certo? Essa divisão vai dar igual a 1,861. Se logaritmo de 2 é igual a 0,30 e logaritmo de 3 é igual a 0,48, ele está arredondando aqui, tá? Calcular logaritmo de 3 na base 2. Ora, vamos na fórmula de mudança de base. Logaritmo de 3 na base 2 é a mesma coisa que o quê? Logaritmo de 3 dividido por logaritmo de 2. Quem que é o logaritmo de 3? 0,48. Quem que é o logaritmo de 2? 0,30. Efetuando a divisão, isso vai dar igual a 1,6. Observe que logaritmo de 3 na base 2 será igual a 1,6 se e somente se 2 elevado a 1,6 for igual a 3, certo? Eu estou aí demonstrando para vocês a relação que existe entre potenciação e logaritmos. Escrevendo os logaritmos numa mesma base, obtenha o valor mais simples do produto. Então, ele quer saber, ó, qual que é o valor mais simples desse produto utilizando o logaritmo numa mesma base. Então, veja bem, primeiro vamos à fórmula de mudança de base. Aqui é a mesma coisa que logaritmo de 7 dividido por logaritmo de 2, logaritmo de 13 dividido por logaritmo de 7 e logaritmo de 2 dividido por logaritmo de 13. Olha aqui, ó. Vamos utilizar aquela teoria que eu não gosto muito do corta-corta. Logaritmo de 7 corta com logaritmo de 7, logaritmo de 13 corta com logaritmo de 13 e logaritmo de 2 corta com logaritmo de 2. 1 vezes 1 vezes 1, 1 dividido por 1 vezes 1 vezes 1, 1 dividido por 1 é igual a 1. Quer dizer, nós transformamos uma conta de logaritmo em uma divisão aqui, né? Então, vamos lá. Outro exercício. Compare os valores logaritmo de 25 na base 5 com logaritmo de 5 na base 25. Ora, logaritmo de 25 na base 5 é igual a 2, porque 5 elevado ao quadrado é igual a 25. E logaritmo de 5 na base 25 é igual a 1 meio, que fica 25 elevado ao meio, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Então, ó, inverteu, um deu 2 e o outro deu 1 meio, certo? Compare também os valores de logaritmo de 8 na base 2 com logaritmo de 2 na base 8.
Ora, um vai ser 3 e o outro vai ser quem? 1/3. Olha que interessante. Que conclusão a gente pode tirar dessas comparações? Que logaritmo de A na base B é a mesma coisa que 1 sobre logaritmo de B na base A. Se logaritmo de y na base x é igual a 3/5, logaritmo de x na base y será igual a quanto? 5/3. Eu inverto o numerador e o denominador. É uma outra propriedade do logaritmo. Vamos lá, generalizar. Como consequência da fórmula de mudança de base, o que a gente tem? Logaritmo de A na base B é quem? Logaritmo de A na base A sobre logaritmo de B na base A. Posso escolher qualquer base. Então, eu vou ter, logaritmo de A na base B será 1 sobre logaritmo de B na base A. Eu inverti aqui, a base com o logaritmando. Então, o logaritmo tem uma particularidade importantíssima. Ele transforma operações mais complicadas em operações mais simples. Ele substitui operações complicadas de multiplicação e divisão em somas e subtrações. Com as propriedades do logaritmo, podemos transformar multiplicações em adições, divisões em subtrações, potenciações em multiplicações, radiciações em divisões. Vamos ver? Primeira propriedade, logaritmo de A vezes B numa base C qualquer. É a mesma coisa que logaritmo de A mais logaritmo de B. É uma propriedade dos logaritmos. Segunda propriedade, logaritmo de A sobre B na base C. Se aqui na multiplicação soma, na divisão o que é que eu faço? Subtraio. Vai ser logaritmo de A na base C menos logaritmo de B na base C. Terceira propriedade, logaritmo de A elevado a n na base B. É a propriedade que eu chamo propriedade do escorrega. E o pior, meus queridos, escorrega para trás. O n vai escorregar para trás do logaritmo. Logaritmo de A elevado a n na base B é a mesma coisa que n, que multiplica logaritmo de A na base B. Vamos resolver alguns exercícios. Vamos calcular o valor de logaritmo de 21 a partir dos valores de logaritmo de 3 e logaritmo de 7. Ora, 21 é 7 vezes 3? Então, eu vou ter aqui logaritmo de 7 e logaritmo de 3. Então, 10 elevado a 0,477 vezes 10 elevado a 0,845 vai me dar 21. Então, eu tenho logaritmo de 21, que é o logaritmo decimal, será igual a x, não é isso? Eu quero saber o valor de x. Então, eu vou ter o quê? 10 elevado a x igual a 21, que aqui é base decimal. 10 elevado a x igual a 21. Então, eu vou ter 10 elevado a x igual a 3 vezes 7. 10 elevado a x é aquela conta que nós fizemos anteriormente. 10 elevado a x igual a isso. Potências de mesma base, em uma equação exponencial, elimino a base, igualo os expoentes. Então, eu vou ter x igual a 1,322. Beleza? Ou eu faço assim, aplicando a propriedade da multiplicação. Logaritmo de 21 é logaritmo de 3 vezes 7. Quem que é logaritmo de 3? 0,477. Mais logaritmo de 7, porque eu apliquei aqui a propriedade da multiplicação. Logaritmo de A vezes B é logaritmo de A mais logaritmo de B. Substituindo, dá 1,322. Logaritmo do produto ainda, De um modo geral, o logaritmo do produto tem dois números numa certa base. É a soma dos logaritmos desses números na mesma base. Então, logaritmo de x vezes y na base A é logaritmo de x na base A mais logaritmo de y na base A.
Para o produto de 3 ou mais fatores, x, y, z, w, a propriedade continua válida. Eu tenho esse exemplo aqui, ó. Ele me deu o logaritmo de 2, logaritmo de 13 e pede para calcular o logaritmo de 26 e o logaritmo de 2000. Logaritmo de 26 é logaritmo de 2 vezes 13, que é a mesma coisa que logaritmo de 2 mais logaritmo de 13. Ele me deu os dois, é só somar os resultados, dá 1,415. Logaritmo de 2000 é logaritmo de 2 vezes 1000, que é a mesma coisa que logaritmo de 2 mais logaritmo de 1000, que é 10 elevado ao cubo. Aqui eu vou aplicar a propriedade do escorrega. Ó, 10 elevado ao cubo, ó, e deu aqui, ó, então eu jogo aqui para trás. 3, ó, logaritmo de 2000 é 0,301, ele me deu aqui, mais, quem que é o logaritmo de 1000? 10 elevado a 3 igual a 1000. 0,301 mais 3 é igual a 3,01. É só ficar bastante atento e na propriedade do escorrega eu posso falar, ó, 3 vezes logaritmo de quem? De 10. Logaritmo de 10 é 1, que dá 3. Transformar um único logaritmo e calcular o valor da expressão. Logaritmo de 4 mais logaritmo de 5 mais logaritmo de 50. Ele não está somando os 3? Isso vai ser igual a quê? Logaritmo de 4 vezes 5 vezes 50. Isso aqui vai ser igual a logaritmo de 1000, que é igual a 3. Um outro exemplo, vamos calcular o logaritmo de 3 meios a partir dos valores logaritmo de 2 e logaritmo de 3. Logaritmo de 3 meios não é logaritmo de 3 menos logaritmo de 2? Né? Então eu vou ter aqui, ó, já no final, já resumindo. Aqui está utilizando pela potenciação, mas vamos lá, ó, não é logaritmo de 3 menos logaritmo de 2? Dá 0,176. É o que a gente vai ver aqui, ó. Logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. Se eu for fazer a conta por números por potência de 10, olha só o tamanho da operação. Eu aplicando a propriedade vai aqui direto. Certo? De um modo geral, o logaritmo do quociente de dois números numa certa base é a diferença dos logaritmos desse número na mesma base. Logaritmo de x sobre y na base A é logaritmo de x na base A menos logaritmo de y na base A também. Vamos lá. A partir do logaritmo de 2, obter logaritmo de 5. Quem que é logaritmo de 5? Não é logaritmo de 10 sobre 2? Olha a propriedade da divisão. Vai ficar como? Logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. 1, que é o logaritmo de 10, na base 10 é 1, menos logaritmo de 2 na base 10, que é 0,301. 1 menos 0,301 é igual a 0,699. Vamos calcular o valor do logaritmo de 34 a partir do valor de logaritmo de 3. Quem que é logaritmo de 34? Ó, eu tenho logaritmo de 3, que é igual a 0,477. Ele me deu. Significa dizer que 10 elevado a 0,477 será igual a 3. Logo, logaritmo de 3. Só que tem um detalhe aqui, tá, pessoal? Tem um erro. É logaritmo de 3 elevado à quarta potência, que é logaritmo de 3 vezes 3 vezes 3, tá bom? Então eu vou ter aqui, ó, logaritmo de 3 elevado à quarta será igual a 4, olha a propriedade do escorrega, 4 que multiplica logaritmo de 3. Logaritmo de 3 não é 0,477? 4 vezes logaritmo de 3 vai ficar 4 vezes 0,477 e vai dar 1,908. Bom, generalizando, o logaritmo de uma potência é igual ao produto do expoente da potência pelo logaritmo da base. Então, é a propriedade do escorrega. Logaritmo de x elevado a k na base A
é k que multiplica logaritmo de x na base a. Então, a partir do logaritmo de 3, calcular o logaritmo de 0,009. Logaritmo de 0,009 é a mesma coisa que 9 vezes 10 elevado a menos 3. Então, eu vou ter logaritmo de 9 dividido por 10. Aqui, no caso, é 1000. 0,9. Entenderam aqui? Então, 0,09. Então, aqui não é 100, é 1000. Então, vai ficar logaritmo de 9 menos logaritmo de 100. No caso aqui está errado, tá? Eu vou dar uma repaginada nisso aqui, que é a mesma coisa que 9 dividido por 10 elevado ao cubo. Então, vai ficar logaritmo de 3 elevado ao quadrado menos 2, na verdade vai ser 3. Então, vai ficar 2 vezes logaritmo de 3 menos 2. Substituindo, vai dar menos 1,046 na operação. Tem que alterar aqui. Eu vou apenas trocar, colocar 0,09. Fica melhor em função dessa operação. Se logaritmo de 2 na base 10 é igual a A e logaritmo de 3 na base 10 é B, escreva o logaritmo de 72 na base 2 em função de A e B. É só aplicação das propriedades. Logaritmo de 72 na base 2 é logaritmo de 72 dividido por logaritmo de 2. Ele te deu o logaritmo de 2. E quem que é logaritmo de 72? Fatorando é 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao quadrado. Olha a propriedade, vou transformar essa multiplicação aqui numa soma. Então, vai ficar logaritmo de 2 ao cubo mais logaritmo de 3 ao quadrado sobre logaritmo de 2. Olha a propriedade do escorrega aqui, 3 logaritmo de 2 mais 2 logaritmo de 3, dividido por logaritmo de 2. Ele te deu o logaritmo de 2, que é A, e o logaritmo de 3, que é B. Então, eu vou ter 3A mais 2B sobre A. Esse é o resultado do problema. Se logaritmo de B na base A é igual a 3, logaritmo de C na base A é igual a 4, e logaritmo de B sobre C na base A é igual a x, pode-se afirmar que, observa, logaritmo de B sobre C, vamos só ver aqui, na base A, não é a mesma coisa que logaritmo de B na base A menos logaritmo de C na base A, ele me deu tudo aqui, Então, eu vou ter aqui, logaritmo de B na base A menos logaritmo de C na base A. Quem que é o logaritmo de B na base A? É o 3. Quem que é o logaritmo de C na base A? É o 4. Então, eu vou ter 3 menos 4. Será igual a menos A elevado a menos 1 é igual a B sobre C. Então, eu vou ter aqui que A será igual, o inverso de A elevado a menos 1, C sobre B. É o inverso. Bom, a expressão que representa a solução dessa equação aqui, qual que é? Isso aqui é uma questão de concurso. Então, você vai ter 11x menos 130 igual a 0. Então, você vai ter 11 elevado a x igual a 130. Está subtraindo, passa para o segundo membro positivo. Então, você vai ter, como é que eu resolvo isso aqui? Eu vou achar logaritmo no primeiro e no segundo membro. Ou eu vou fazer o seguinte, 11 elevado a x, então significa que aqui é a base, aqui é o logaritmo, que é o expoente, e aqui é o logaritmando. Então, vai ser logaritmo de x de 130 na base 11 é igual a x. Logaritmo de 130 na base 11 igual a x. Portanto, é a letra B de bola. Outra questão aí interessante. Essa aí eu vou colocar para vocês exercitarem as teorias e as propriedades que a gente aprendeu sobre logaritmo. Tá?
Tá aí, fotografem, dê print e resolvam cada um desses aqui. Vamos lá, um exemplo, vamos resolver alguns aqui, ó. Logaritmo de 128 na base 2. 2 elevado a x igual a 128, certo? Então, ó, 128 fatorando é 2 elevado a 7. Olha a equação exponencial. Elimina a base, igual os expoentes, x igual a 7. Tá? Tem nada a ver aqui, x igual a 4 sobre 3. Tá furado aqui, tá? Logaritmo de 16 na base 8 igual a x. 8 elevado a x igual a 16. Coloca tudo na base 2. 2 elevado a 3x igual a 2 elevado a 4. Então, você vai ter 3x igual a 4. Agora sim, x será igual a quanto? A 4 terços. Aqui sim, aqui não. Você tem, ó, logaritmo de 0,008 na base 25. 25 elevado a x igual a 0,008. Então, você vai ter 25 elevado a x igual a 8 dividido por 1000. 5 elevado a 2x igual a 1 sobre 125, simplificando, não é isso? Então, eu vou ter 5 elevado a 2x igual a 5 elevado a menos 3. E 125 é 5 elevado ao cubo. Passa para o numerador o expoente negativo. Equação exponencial de bases da potência igual, elimina as bases, iguala os expoentes. 2 elevado a x igual a menos 3, x igual a menos 3 meios. E assim você vai resolvendo cada um desses exercícios aqui, ó. É muito simples, tá? Estou passando rápido para depois vocês verem a resolução. Como está no YouTube, né? É só dar um print para você ver como é que resolve. Mas tudo são aplicações das propriedades dos logaritmos, certo? H, a mesma coisa. Para a aula não ficar muito longa, tá? Aí, ó, igual a menos 3 meios. São as resoluções dos exercícios. As propriedades operatórias são úteis, pois podem facilitar alguns cálculos. Por exemplo, sabendo que logaritmo de 2 é 0,301, calcule. Então, logaritmo de 200 é a mesma coisa que 2 vezes 100. Então, ó, 2 vezes 100, que é logaritmo de 2 mais logaritmo de 100. E aí você sabe que logaritmo de 2 é 0,301. Aqui na base 10, logaritmo decimal de 100 é 2. 2 mais 0,301, né? É igual a 2,301. Logaritmo de 25 sobre 8, eu vou pegar a divisão e transformar numa subtração. É a mesma coisa que logaritmo de 100 menos logaritmo de 32, certo? Aqui eu apliquei uma propriedade. Eu multipliquei por 4 em cima e embaixo, para facilitar a nossa conta. Logaritmo de 10 ao quadrado menos logaritmo de 2 elevado à quinta, aplicando a propriedade do escorrega aqui. Então, eu vou ter 2, que logaritmo de 100 é 2, menos 5, que multiplica 0,301. É só exercícios envolvendo propriedades dos logaritmos. Então, eu vou encerrar essa segunda parte. Como a matemática surgiu da filosofia, nós vamos encerrar essa aula com uma frase filosófica de Jacques Bernoulli. Ele dizia que a geometria faz com que possamos adquirir o hábito de raciocinar. E esse hábito pode ser empregado, então, na pesquisa da verdade e ajudar-nos na vida. Então, como nas próximas aulas nós vamos estudar funções logarítmicas e nós vamos estudar gráfico, isso vai nos ajudar a entender, por exemplo, como é que está, o que ocorre quando há uma valorização ou uma depreciação de um bem, de um veículo, de um imóvel, né? Como cresce a cultura de bactérias quando eu faço uma análise, né? Os vírus, né? Agora está na onda, o coronavírus e outros vírus que estão previstos a surgirem, como é que eles vão crescer ou decrescer
através da análise de funções exponenciais e funções logarítmicas. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço.